Boa, gente, queridos ouvintes. Mais um podcast educativo semanal, onde o tema abordado nos programas 1 e 2 é Max Weber e a sociologia. O ambiente se passa em uma mesa redonda, onde os 7 sociólogos podem conversar e discorrer sobre o assunto, trazendo a você, ouvinte, uma gama de conhecimentos sobre Max Weber e a sociologia. E esse podcast fica disponibilizado na plataforma de áudio Spotify. Os temas trazidos serão debatidos e discorridos pelos 7 sociólogos no podcast, com o objetivo de universalizar e compartilhar o conhecimento. Os apresentadores principais do podcast são Arlisson e Evani, 2 professores sociólogos bastante conhecidos, e os 5 convidados a falar sobre Weber são também professores sociólogos: Pedro Valverde, Jackson Barreto, Silvio Silva, Jorge Veloso e João Paulo. Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Evani Dias Pantas. Eu sou professora e socióloga formada pela Universidade Federal da Bahia. E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre a sociologia de Max Weber. Porém, antes de falar sobre Weber, vamos dialogar, adquirir conhecimento acerca de Auguste Comte, considerado o pai da sociologia. Auguste Comte foi um filósofo francês que criou a teoria positivista e é considerado o pai da sociologia. Auguste Comte foi o primeiro teórico a expor a necessidade de uma ciência dedicada a descobrir as leis da sociedade. A filosofia positiva de Comte nega que a explicação dos fenômenos naturais, assim como sociais, provenha de um só princípio. A visão positiva dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos, Deus ou natureza, e pesquisa suas leis, vistas como relações abstratas e constantes entre fenômenos observáveis. Antes vem o Renascimento, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Segundo Comte, a Revolução Francesa foi necessária para o desenvolvimento de um novo pensamento político, laico, republicano e juridicamente amparado. Mas o caos deixado pela ruptura abrupta impediu o crescimento social francês, fator que precisava ser alterado no século XIX. Como solução, Comte apontou que a sociologia devia entrar em cena para entender a nova sociedade e reorganizá-la. Diante da insegurança, que segundo Comte era um empecilho para o crescimento, para a evolução e para o progresso, o filósofo propôs a criação de uma ciência que, tal como as ciências naturais, observasse e formulasse metodologicamente a sociedade, a fim de propor rumos para a retomada do progresso social, científico e moral. Diante disso, o filósofo formulou a sua lei dos 3 estados e inaugurou o positivismo. Bom, tudo que você falou, Evani, foi extremamente importante, pois Comte deu o primeiro passo para a criação da sociologia. Porém, Émile Durkheim formulou uma crítica ao pensamento kantiano, que na visão de Durkheim era demasiado, era totalmente metafísico e não atingia de fato o tal estágio positivo, capaz de criar até uma ciência rigorosa para a sociedade, porque ele era baseado em abstrações. Porque também para Durkheim, uma ciência da sociedade deveria ter o seu próprio método de análise capaz de operar autonomamente, pois as leis das ciências naturais não seriam suficientes para compreender todo o complexo que eram as sociedades capitalistas e principalmente industriais. Durkheim foi o cara que formulou o método comparativo de análise social, que se baseou no que ele chama de fatos sociais.
Segundo o sociólogo francês, né, existem traços comuns que se repetem em todas as sociedades. Os fatos sociais, né, e o papel do sociólogo seria de identificar e comparar esses dados obtidos de diferentes sociedades, baseando-se nas análises em várias perspectivas. Então, quando nasceu, em 1864, Max Weber foi um importante sociólogo e destacado economista alemão. Dedicou sua vida toda ao trabalho acadêmico, escrevendo sobre assuntos variados com o espírito do capitalismo e as religiões chinesas. Suas obras mais famosas são 2 artigos que compõem A Ética Protestante e O Espírito do Capitalismo, com o qual começou suas reflexões, a base sobre a sociologia da religião. É considerado ele um dos fundadores de estudo moderno da sociologia, mas sua influência também pode ser sentida na economia, na filosofia, no direito, em várias áreas do conhecimento que muitas das vezes a gente não percebe. E você, Jorge, para você, quem foi Weber? O que é que ele trouxe para a sociologia? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, seja a hora que for. Sou o Jorge Veloso, sou professor de Sociologia formado na Unijorge. Enfim, desde a época lá do século XX, lá após a criação da União Soviética, em análises feitas por cientistas sociais, principalmente na tradição marxista, o termo burocracia apareceu como uma crítica à rigidez aparente do Estado e aos partidos políticos que sufocavam a democracia de base. Através dessa perspectiva, o avanço da burocratização, tanto nas estruturas estatais como nas partidárias, traria consequências terríveis para uma futura sociedade socialista, pois, dentro do projeto evolucionário de esquerda, a burocracia era concebida como um obstáculo à participação democrática popular. Entendeu? Então, é isso. Eu achei muito interessante o seu ponto de vista. E agora eu quero perguntar para Silvio. E você, Silvio? O que você acha sobre Weber e sobre a contribuição de Weber para a sociedade? Então, boa tarde, galerinha. Meu nome é Silvio, formado na Universidade Federal da Bahia, em Sociologia, com mestrado na Unicamp. Não sou pouca coisa, né? Então, voltamos ao assunto. Maravilhoso. Max Weber ele elaborou um conceito de burocracia baseado em elementos jurídicos, lá no século XIX, concebidos por teóricos do direito. Dentro dessa perspectiva jurídica, o termo era empregado para indicar funções da administração pública, que era também guiado por normas, atribuições específicas e esferas de competência bem delimitadas e critérios de seleção de funcionários. A burocracia, então, era bem definida da seguinte forma: aparato técnico administrativo formado por profissionais especializados, selecionados segundo os critérios de racionais e encarregado de diversas tarefas importantes dentro do sistema. Bom, agora eu quero saber de vocês dois, Pedro e Jackson, que vocês contem um pouco sobre a biografia de Max Weber. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes aí. Muito obrigado aí por Alisson e Eva ter nos convidado. Eu me chamo Pedro Valverde, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e eu vou falar um pouquinho aqui junto com meu colega Jackson sobre Max Weber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero agradecer pelo espaço, Alisson e Evani, meus grandes amigos, por me chamarem aqui para falar sobre Weber. Eu sou Jackson, eu sou formado em Sociologia pela USP e sou técnico em Química também. Ótimo. Esse Carl Emil Maximilian Weber nasceu nasceu no ano de 1864, morreu em 1920. Ele foi um sociólogo, jurista e economista alemão. Ele nasceu em uma família com posses lideradas por um advogado. O Weber, né, que brasileiro a gente fala Weber, né? Foi educado com a rigidez da religião protestante e com o despertar do gosto pelo estudo e pelo trabalho.
Em 1882, o Weber ele ingressou no curso de Direito da Universidade de Heidelberg, onde, para além das ciências jurídicas, que ele se aprofundou em seus estudos em economia e teologia. Em 1889, ele concluiu seu doutorado em Direito e em 1893 ele foi nomeado professor da Universidade de Freiburg. Entre os anos de 1882 e 1897, além da carreira acadêmica, Weber atuou no cenário político alemão, não obtendo muito sucesso. O sociólogo era um homem muito rígido consigo, e a sua idealização do trabalho e do sucesso financeiro como realização de um homem digno, ideia que aparece na obra citada, parecia acompanhar a sua vida. O casamento de Weber também é importante falar que foi com uma escritora feminista chamada Marianne Schnitger, né? Não sei falar a pronúncia corretamente, mas foi adiado, esse casamento foi adiado por anos, porque ele deveria ter sido realizado em 1894, quando o sociólogo ele conseguiu o emprego dele. Mas nesse período de espera e sem um noivado definido, um amigo, né, de Weber tinha pedido Marianne em casamento, enquanto Weber e ela já tinham um relacionamento intensivo, o que causou mais um desgosto a Weber com a sua própria vida. Em 1887, a mãe de Weber decide viajar para visitá-lo. O seu pai não permite que a esposa vá sozinha e Weber não gosta da ideia de recebê-lo em casa, expulsando-o na sua chegada. Algum tempo depois, o pai morre e Weber tem um colapso mental, entrando em profunda depressão, a qual impediu de trabalhar. Em 1903, Weber pede demissão da universidade, o que lhe foi negado por sua competência. A administração pública entra em acordo com ele, concedendo-a uma aposentadoria, e, em troca, torna-o professor honorário da Universidade de Heidelberg, direcionando a ele uma carga horária mínima de trabalho, o que deu certo para que o sociólogo voltasse a trabalhar e recuperasse a sua saúde mental. Nesse período que ele retornou, Weber, ele voltou a escrever com muita intensidade. Ele redigiu a sua obra magna, que é conhecida hoje, né, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele tinha deixado a sua atuação no campo político há um tempo, o que também ajudou a se recuperar mentalmente. Weber, infelizmente, veio a falecer no ano de 1920, após uma pneumonia severa aos 56 anos de idade. Bem, vou deixar agora falar aí com a Alisson. Muito obrigado, Alisson. Obrigado vocês. E você, João Paulo? Quais são os aspectos da sociologia de Max Weber? Bom, meu nome é João Paulo, eu sou professor de Sociologia, igual todos os meus colegas aqui, é um prazer estar aqui. Sou formado pela Universidade Federal Fluminense e, bom, talvez o conceito mais importante da teoria weberiana seja o da ação social, que, segundo o autor, deveria ser o principal objeto de estudo da sociologia. Weber estava mais preocupado com aspectos mais próximos do indivíduo, justamente por acreditar que não era apenas a estrutura das instituições ou a situação econômica do sujeito que motivaria suas ações, pois, para Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Logo, uma ação social seria qualquer ação que possuísse um sentido e uma finalidade determinada por seu autor. Outra contribuição também muito importante de Weber é a dos tipos ideais, que é uma ferramenta teórica amplamente usada até hoje para que sociólogos possam estudar um fato social ou uma sociedade, um acontecimento bem profundamente. Por enquanto é isso. Vou deixar a fala de volta para o nosso querido colega. Obrigado, Então, o primeiro episódio do Podquim fica aqui e que espero que todos vocês acompanhem o segundo programa, que está imperdível. E é a continuação de toda essa história. Espero que gostem e até o próximo programa.